Vocês, estamos agora no programa ao vivo, o programa Sobrevivendo. Eu sou o psicólogo Pedro Gonçalves. Todas as terças-feiras nós estamos aqui entrevistando pessoas, falando de recuperação, falando sobre sobriedade, falando sobre família, contexto social, contexto espiritual, falamos sobre vida financeira, sobre vários assuntos de pessoas que sobreviveram, que passaram por situações difíceis e conseguiram sobreviver nesse mundo tenebroso. Eu e o meu amigo Lucas Magres, de todas as terças-feiras. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Pedro Gonçalves. Boa tarde a todos que estão acompanhando esse programa. E toda vez eu peço já para que você vai compartilhando aí esse programa para que possa impactar mais vidas. E fiquem ligados que hoje tem uma história linda, uma história de superação. E você, eu tenho certeza que vai se surpreender com quem nós vamos entrevistar hoje. Já vai compartilhando, já coloca o dedinho aí, compartilha, envie para os grupos para que mais pessoas sejam impactadas. Exatamente. Para você que está nos assistindo, nós vamos agora para o momento dos nossos patrocinadores, colaboradores, aqueles que têm investido nesse programa, que é o programa Sobrevivendo. Quero mandar um grande abraço para todos os nossos amigos do Workshop Familiar, aqueles que atendem a necessidade dos codependentes, que são as famílias que estão passando por dificuldade com alcoolistas, dependentes químicos, que tem aí às vezes um sentimento ruim de que não vai dar certo. O programa Workshop Familiar atende a codependência. Muito obrigado a todos que têm nos ajudado. Quero mandar um abraço para o pessoal do CSV Zeladoria, Pastor Cláudio, nosso amigo John, que tem colaborado com esse projeto, Programa Sobrevivendo, tem investido e está aqui apoiando o nosso projeto também. EIE Marketing Digital, quero mandar um grande abraço para todos aqueles que trabalham nos bastidores, criando as nossas artes, criando os nossos textos, montando os nossos vídeos. Se você quiser também aí uma publicidade, se você quiser aí um profissional que consiga te atender criando artes, criando os vídeos, criando textos para subir aí para sua empresa, contrate nada mais e nada menos do que EIE Marketing Digital. Imersão Sobreviver, vou deixar o Lucas falar. Imersão Sobreviver, o maior treinamento de inteligência emocional. E nós vamos ter agora a Imersão 2.0, dia 24 de junho, neste mês. Fiquem ligados, já vai lá, procure as páginas, faça sua inscrição, porque é transformador, né, Pedro? É muito transformador, pessoal. A Imersão pessoal. Sobreviver, eu tô colhendo frutos, inclusive até hoje. As pessoas que participaram do primeiro falaram assim, pô, minha vida foi transformada. Mas não é a vida transformada fora, não é o estereótipo, não é a casca, é o interno. Exatamente. Nós sabemos que os grandes empresários, os grandes homens e grandes mulheres que têm a capacidade de inteligência emocional, que é o equilíbrio emocional, não se deixe ser levado pela dor, pelo amor exacerbado, que é a bipolaridade, que nos pega às vezes com frequência. Às vezes eu tô mal e eu não quero realizar, mas o equilíbrio emocional, que é a imersão Sobreviver, ela passa para nós, é uma capacidade de ter esse controle para a gente conseguir executar as nossas funções. Muito bom a Imersão Sobreviver. Exatamente, grande abraço a todos. A FENAPAD, eu sou suspeito de falar da FENAPAD, então vou deixar o Lucas falar o que é a FENAPAD. Pessoal, vocês têm que procurar, principalmente você que tem um familiar que está na dependência química, ou você que é um profissional que quer atuar nesta área, você que quer se capacitar, então procure nas redes sociais a FENAPAD. A FENAPAD sempre está oferecendo curso de capacitação para você profissional que trabalha com dependente químico, então procure, vai saber, vai estudar, vai buscar informações. Eu sempre falo que às vezes, Alex, pessoas eles acabam querendo entrar neste mundo, mas não buscam conhecimento, não buscam se capacitar. E a FENAPAD é a federação que traz isso para você, se capacitar, para você buscar esse conhecimento para atuar com certeza com conhecimento. FENAPAD, um grande abraço a todos, ao Pedro Gonçalves, a Daniela Carmona e a toda a equipe da FENAPAD. Que legal, muito obrigado. FM Limpeza e Qualidade, eu vou deixar o Lucas também falar. FM Limpeza, abraço Fernando Muniz, meu amigo Fernando Muniz. A FM Limpeza é uma empresa que trabalha com a limpeza de pisos, revestimentos. Então, às vezes, você vai lá, constrói a sua casa e depois de 5 anos, aquele piso que está externo, que tem contato com poeira, com sujeira, ele vai perdendo o brilho, a cor. E a FM Limpeza, ele buscou o quê? Buscaram técnicas, buscaram ali produtos para trazer esse piso de novo à tonalidade. Então, eles são pessoas profissionais que sabem fazer isso. Porque não adianta você colocar alguém que não é profissional. Isso pode trazer um problema grande para você, porque às vezes você vai lá com um produto que você não sabe utilizar e acaba perdendo o brilho do piso e trazendo consequências piores para você. FM Limpeza. Vamos lá? Magre Engenharia. Magre Engenharia, uma das maiores construtoras de São José do Rio Preto, e a Magre Engenharia está com uma novidade muito importante. Você que quer
Você que quer comprar o seu imóvel, comprar o seu AP agora, o primeiro imóvel, você quer realizar o seu sonho, procure ele nas redes sociais, Magri Engenharia, está no Instagram como magri.engenharia e tem o site também www.magriengenharia.com.br. Você vai lá agora, clique no site, vai ter muitas informações. Eu vi que a Magri Engenharia está contratando também, né? Sim, está contratando pedreiros, está contratando carpinteiros, está contratando azulejistas, ajudantes de pedreiros. Então você que conhece alguém também, você que está assistindo, que está aí, talvez você mesmo está desempregado, fala, o que eu vou fazer, Exato. onde eu vou atuar? Vai agora, tem o telefone lá na rede social para você entrar em contato, é 996-327172. Você vai falar diretamente com o RH, onde você vai marcar uma entrevista e eu tenho certeza que com muita fé em Deus você vai conseguir estar trabalhando e participando de um grande grupo que é a Magri Engenharia. A Magri Engenharia proporcionando empregos hoje aqui no programa Sobrevivendo. Como é bom falar disso com vocês. Magri também tem a Construções Magri. Construções Magri faz parte do grupo da Magri Engenharia, onde é a empreiteira que presta todo o serviço para a construtora. E a Construções Magri é uma empresa que já está há mais de 20 anos no mercado atuando. Já construíram mais de 10 mil casas, mais de 200 prédios. Olha aí. Então é uma empresa sólida, uma empresa que tem história, uma empresa que tem missão, uma empresa que tem visão. Então você também que é profissional, que quer buscar esse conhecimento, procure lá nas redes sociais a Construções Magri, que eu tenho certeza que vocês vão saber qual é a história dessa empresa. Muito bom. Que alegria, muito bom. Vamos lá, Select Premium é um grupo de empresários. Nós criamos esse grupo com a intenção de network entre os pequenos empresários. Você que é pequeno empresário, que está desenvolvendo a sua marca agora, que está crescendo, que está evoluindo, que está avançando, venha fazer parte do Select Premium. É um grupo onde nós conectamos empresários. Esses empresários nós já temos no grupo advogados e engenheiros, nós temos nutricionistas, nós temos psicólogos, nós temos agora os dentistas, que é do Sorriso, que está com a gente. Nós temos um grupo, na verdade, de profissionais que se ajuda, é uma ajuda mútua. Então essa ajuda mútua você também pode fazer parte desse projeto. Procure as nossas redes sociais, Select Premium e venha fazer parte desse grupo de pequenos empresários. Ou se você é grande empresário e está a fim de encontrar grandes pensadores, o Select Premium nós temos muitos empreendedores que têm muitas ideias maravilhosas que pode assim contribuir com o grupo inteiro. Muito obrigado, Select Premium. Fernando Caetano, rede de apoio terapêutico. O Fernando ele tem um grupo maravilhoso de jiu-jitsu que tem atendido a necessidade da dependência química, levando nas comunidades terapêuticas a filosofia também do esporte, através do esporte, tirando os meninos das ruas, tirando aí a garotada do uso de drogas e de álcool da cena de uso. Muito obrigado, Fernando, por acreditar no nosso projeto também aqui. E por último, Clínica Espaço Sorriso, que são os dentistas que têm nos ajudado, têm colaborado conosco, fornecendo descontos reais. Sabe quando a pessoa está te vendendo um copo e aí você fala assim, mas eu vi ali no outro lado esse copo aqui, ele custa R$10. É mais barato. Se você chegar lá na Clínica Espaço Sorriso apresentando esse orçamento mais barato, eles ainda vai fazer mais barato e ainda vai te fornecer um desconto se você falar que conseguiu encontrar aqui pelo programa Sobrevivendo. Porque são dentistas que eles não estão somente ligados com a questão financeira, eles estão muito ligados com a questão social, estão prontos a nos ajudar. Então você que é ouvinte, participante do nosso programa, procure também o Espaço Sorriso. Esse é o programa Sobrevivendo. Muito obrigado a todos os patrocinadores. Você que tem a sua empresa e quer colocar aqui a sua marca para que a gente fale também, assim como você está nos assistindo, outras pessoas vão estar assistindo a sua marca, o seu nome e a gente vai fazer a sua empresa decolar com muita energia, com aquilo que é a nossa verdade, que nós falamos de Sobrevivendo aqui do programa Sobrevivendo. Muito obrigado. Vamos lá, Lucas, apresentar então o nosso convidado do dia. E o programa hoje Sobrevivendo, nós trouxemos uma pessoa especial, uma pessoa que tem uma superação de vida e eu tenho certeza que você vai ser impactado, mas olha, mais uma vez eu estou pedindo, compartilhe. Por que eu bato tanto nessa tecla? Porque eu sei que quanto mais longe chegar essa entrevista, esse programa, mais vidas serão impactadas. Então hoje conosco está aqui o Alex, muito bom receber você aqui, Alex, um prazer enorme. Eu estou conhecendo você hoje aqui, mas eu já ouvi falar muito de você e eu sei, né, a pessoa especial que você é, eu sei aonde você atua, então eu quero que você sinta muita vontade. Durante esse programa nós vamos tentar descobrir todo esse lado seu, né, de sobrevivendo, as superações que você teve aqui. Muito bom, muito boa tarde receber você aqui, Alex. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Pedro, boa tarde pastor.
Para mim é uma grande honra, né, participar desse programa, receber esse convite. Já pela apresentação inicial já dá para ver o tanto de pessoas que estão envolvidas nesse projeto. E eu espero, de alguma forma, poder passar alguma mensagem aqui, né? Identifico com a propaganda desse programa, né? Que é o Sobrevivendo, por toda a trajetória de vida, o que eu passei, e hoje a missão que Deus tem colocado na minha mão, né? Espero, de alguma forma, poder trazer algo que possa mexer no sentimento das pessoas. É isso. Que legal. A palavra missão que você trouxe para nós é exatamente isso que nós vamos extrair, porque todos os seres humanos, nós sabemos, eu como psicólogo, eu vou ficar analisando também as suas falas para a gente poder extrair o contexto daquilo que é bom e a gente passar para o nosso público. Quando nós falamos da nossa missão, ela vai sempre na frente, porque diante da honra vai a humildade. A humildade, a missão ela vai sempre na frente, até inclusive das questões do meu trabalho. Eu como Pedro, eu sei aonde eu quero chegar, que é a minha missão. Mas para eu chegar lá, eu preciso executar alguns passos. Nós do programa Sobrevivendo, nós vamos extrair quais foram os passos para você encontrar sua missão. O que você fez para passar por essa estrada da vida que é tão difícil, viver no mundo que nós estamos vivendo, com tantos desafios, e conseguiu chegar hoje no patamar em que você conseguiu chegar. Eu não vou falar ainda qual é o patamar em que você está, para os nossos ouvintes que estão em casa, porque nós vamos no decorrer da nossa entrevista aí extraindo todo esse contexto. Mas eu queria que você falasse do Alex. Quem é o Alex? Como começou sua trajetória? De onde você veio? Onde você nasceu? Conta um pouco da sua história pra gente. A gente vai fazendo algumas pausas e batendo um papo. Tá ok. Meu nome é Alexandro de Souza, sou natural de São Bernardo do Campo. Tô aí há 30 dias de completar 41 anos de idade, né? Sou filho de pais que trabalharam sempre no comércio. Desde que eu me conheço por gente, meus pais trabalharam no comércio. Lanchonete, mercado, bar. E desde muito cedo, eu sempre fui um menino muito curioso, né? E nos meus 14 anos, acredito, acho que foi a primeira vez que eu tive o contato com algum tipo de substância, né? Devido à minha curiosidade. Eu sou o filho do meio, nós somos em 3 irmãos, e por essa característica minha pessoal da curiosidade, eu acabei conhecendo as drogas muito cedo. No começo, cara, eu acredito que é uma história que é semelhante à dos demais adictos, né? Hoje eu estou em sobriedade, se Deus me der a graça de chegar até lá, dia 30 de julho agora de 2023 vai completar 10 anos. Mas eu acho que é uma característica, né, do adicto da curiosidade, fazer parte daquele grupinho. Então, meu primeiro contato foi com 14 anos. Eu não achava que aquilo ia fazer o estrago que fez na minha vida, né? Então, eu teve a primeira fasezinha do namoro com as drogas ali, eu usava ali só de final de semana, era muito bacana. Meu pai tinha comércio, então eu sempre tinha um dinheirinho no bolso, não precisava trabalhar, não tinha responsabilidades. E aquilo foi fazendo com que se agravasse mais. Com 17 anos eu larguei os estudos e praticamente assim, dos 17 anos até os meus 25 anos, cara, foi praticamente, eu não construí nada na minha vida. Foi praticamente um espaço vago, né? Se procurar nos álbuns de fotografia lá em casa, eu nem apareço. Nos eventos, nas confraternizações familiares, praticamente eu era ausente, porque aos poucos, né, ela foi tomando todo o espaço da minha vida, espaço que seria ocupado pela família, pelas responsabilidades sociais, relacionamento, né, cara? Então, Alex, quando você fala ela, você quis dizer a droga. Você pode falar do nome de drogas ou não? Você começou com qual droga? Cara, eu acredito, Pedro, que é a porta de entrada. Muita gente dá pouco valor e peso e importância para a gravidade dessa droga, mas a porta de entrada para mim foi a maconha. A maconha e o álcool, né? Como meu pai já trabalhava em comércio, aí você tinha acesso eu fácil. tinha acesso fácil. E era cara, nós estamos falando de 90, exato, 90 e pouco. Então, era meio que natural, né? Nas festinhas, a gente, mesmo sendo menor de idade, já consumiu álcool. Começa fumando cigarro, mostrando que você precisa ser aceito por aquele grupo. Exatamente. E aí, cara, da maconha para as outras drogas mais pesadas, né? Que naquela época, hoje tem uma variedade de drogas que eu nem conheço, por já estar um tempo longe fora, né?
Mas as drogas que tinham mais facilidade de uso era a maconha, a cocaína e o crack. Exato. E eu acabei da maconha para cocaína, foram coisas assim de 6 meses. E na mesma semana que eu experimentei cocaína, na outra semana eu experimentei o crack. Não foi aquela coisa que assim, experimentou, foi amor à primeira vista, não. Eu tive um processo ainda de adaptação a essa droga, então eu deixava para usar ela só de finais de semana, enfim, só em o usuário ocasional. Tinha que ter uma ocasião, alguma situação. E recreativo também, né? Porque o final de semana você acaba saindo. Mas foi uma boa fala do Alex aqui, que eu quero fazer uma pausa. Quando ele fez o comentário, eu estava com 14 anos fazendo uso, já iniciei, mas não teve um espaço da minha vida que ficou vago, que não teve fotos, eu não tive participações, mas uma fala me chamou muita atenção. Ele falou assim, meu pai tinha comércio, então eu não precisava trabalhar, eu saí da escola muito cedo, então eu acabei ficando a ver navios, tipo, aquele sistema, minha vida, deixa a vida me levar, e eu não tinha regras e normas, porque acredito que o menino, como ele é mais impulsivo do que a menina, a mãe segura um pouco mais a menina. O menino, ele já sai um pouco mais pra rua. Sim. E nas ruas de São Paulo, como tinha ali em São Bernardo do Campo uma variedade de possibilidades de uso, você acabou se pendendo pro lado do prazer artificial. Mas eu quero falar diretamente com os pais da importância do cuidado com esse adolescente. Porque essa fase dos 14 aos 17 que o Alex está passando, que ele está falando inclusive para nós, é uma zona cinzenta pro adolescente, porque ele está na puberdade, ele está se conhecendo, ele ainda está com um desenvolvimento cognitivo. Essa criança que tem um corpo de adulto, que não é um adulto, mas que é uma criança, mas não é uma criança, porque tem só 14 anos, é um adolescente. Então essa confusão que acaba trazendo, o apego com os grupos, e os grupos querendo se tornar adulto, acaba fazendo uso e acaba trazendo sérios transtornos, né, no futuro. Sim, sim. E nós sabemos que os nossos adolescentes estão passando por esse risco por conta dessa palavra, curiosidade, que você falou, que foi muito bom você ter falado isso. Verdade. A curiosidade pode destruir a família de uma pessoa. Então, os adolescentes não têm essa informação. Por isso que nós falamos que a informação é a arma mais poderosa contra as drogas. Nós estamos falando de prevenção, inclusive, aqui agora, Sim. de um homem que superou. De cada 100 pessoas que passa por uma clínica, por uma comunidade, são poucos que conseguem ficar limpo. Então, o Alex é um sobrevivente. Então, é muito raro você encontrar alguém que está chegando perto dos 10 anos de sobriedade. É muito raro. Quando nós encontramos, são pessoas que realmente conseguiram alcançar o sucesso. E o Alex conseguiu. Então, não é o fim, não é a morte. Se o seu filho ou seu parente, ou você que está nos assistindo, está com um problema enfrentando as drogas, pode ter certeza, existe solução, e a solução está aqui no extrair a história do Alex. Então, Pedro, você falou muito bem, né, cara? Continuando, foram mais de 10 anos, na verdade, cara, praticamente de inércia na minha vida, que eu não fiz nada, eu não produzi nada. E o que eu percebo hoje, que eu atuo na área, através de conhecimento, através mesmo até muita informação que nós buscamos nos cursos, no próprio curso da FENAPAD, Exato. oferecido por vocês, é de excelência. Eu super indico, foi muito bom para a instituição, enfim, nós vamos chegar nessa parte. Mas a minha família ficou assistindo aquilo ali, pela falta de informação, acredito também, assistindo tipo assim, é uma fase, vai Exato. passar. Então, tudo que eu fazia, pelo fato do meu pai também ser consumidor de drogas, mas até então eu fui descobrir isso aí lá depois dos meus 18 anos, até então eu não sabia, fui descobrir isso depois. Tinha muita dessa questão de, não, é uma fase, o Alex aprontou de novo. Aí ia lá, me chamavam atenção, faziam uma cobrança, mas uma cobrança bem frágil. Eu não tive, não que eu possa, isso, não que eu possa colocar essa responsabilidade na conta de ninguém, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem de ninguém. Exato. Porque nunca faltou nada em casa. Nunca faltou amor, nunca faltou carinho, nunca faltou alimentação. Meus pais, eu não fui aquela criança que eu fui agredido quando era novo, não sofri nenhum trauma. Pelo contrário, a gente sempre teve tudo do bom e do melhor. Foi o fato mesmo daquela constante busca de aprovação. Exato. Do grupo, das pessoas que eu queria andar. E eu falando de mim, o ser humano, eu acho que tem isso aí, né? Uhum. Aquela questão da competição. Queira sempre ser o melhor, queira Exato. Sempre ir além.
Então eu tinha muito isso aí, cara. Isso é introduzido dentro de nós na escola, né? As Isso. brincadeiras de rua também, tudo é uma competição. Então a Isso. criança já cresce com essa energia. E aí isso fez com que, quando eu comecei a usar droga, eu queria ser o cara que mais tinha acesso, o cara que... super-homem, aham. Exatamente. É o sentimento cara de super-homem que a gente fala. Exatamente. Então foi uma fase complicada, cara, né? No ano de 2005, foi a primeira vez que a minha família se atentou e falou assim, precisamos tomar uma atitude, ou o Alex vai morrer. Isso aconteceu depois de eu ter sofrido um atentado dentro de um dos comércios do meu pai. Eu arrumei uma briga com um rapaz que, inclusive, nós ficamos usando droga a noite inteira, cara. Nós ficamos usando cocaína a noite inteira, cheirando, e cheirava no carro, ia andar e ia pro bar do meu pai. E quando amanheceu no outro dia, ele dormiu no carro, eu continuei no uso, porque eu não tinha limite. E aí, quando ele levantou, eu estava em discussão com uma moça e eu não estava virado já 2 dias. E eu não sabia que era a mulher dele que tinha ido buscar ele no bar. E só que ele estava armado. Nossa. Você vê. Ela, E aí ele depois viu de 2 você dias, discutindo e com a ele mulher. veio discutindo com a mulher, ele saiu, ele foi no carro, pegou uma arma e ele efetuou 2 disparos dentro do bar. Eu ia morrer dentro do bar da minha mãe. Exato. Eu ia morrer dentro do bar da minha mãe. Eu recordo como se fosse hoje, Pedro. Eu acho que eu nunca falei isso assim para ir ao público, né, cara? Mas eu já falei isso nas minhas reuniões. Eu me recordo de sentir os pedaços da parede, porque eu estava perto da parede assim do bar, pegando nas minhas costas. Naquela hora eu pensei até que tinha me atingido. Não atingiu. Eu consegui correr. E esse rapaz chegou a ser preso por, né? E meus irmãos juntou, minha mãe, meu irmão ficou muito traumatizado com isso, todo mundo, né? E aí eles decidiram, precisamos fazer alguma coisa, senão ou a gente toma uma decisão, ou a gente interna o Alex ou a gente enterra o Alex. Chegou num ponto assim. Então foi a primeira vez que eu conheci uma comunidade terapêutica, foi no ano de 2015. Aproveitar aqui e mandar um beijo pro pessoal do Proave, porque foi lá também que eu conheci a pessoa de Jesus Cristo. Até me emociono de falar, porque foi o meu primeiro contato, assim. Até então, meu cara, até essa fase da minha vida eu não conhecia. Você tava distante. Você tem alguma religião? Eu até brincava, não, eu sou pagão, não tenho religião. Eu gostava de ser o diferentão. E dentro do Proave, foi a primeira vez que me falaram de Jesus Cristo, cara. E foi um baque muito grande na minha vida, cara. Eu relutei para ficar. Foi uma luta. Os monitores, naquela época eram os obreiros, né? Isso, os obreiros. Eles tiveram muita paciência comigo. Eu nunca fui de dar trabalho. Mas todo dia eu queria ir embora, porque, cara, era difícil aquilo ali. E aí chegou um ponto que a palavra de Deus eu fui conhecendo, fui pegando gosto pela leitura, comecei a ler, comecei a entender. Mas não foi o suficiente, né? Eu lembro que eu fiquei 6 meses no Proave, no Projeto de Amor à Vida, e ela é da Igreja Rio da Vida, lá em São Caetano do Sul. Exato. E eu saí na quinta-feira, na sexta-feira eu já voltei ao uso. Então, assim, foi um choque muito grande para até para sua família, exatamente, né? Para minha família, frustração. Para você também, né? Porque a pessoa ela sai criando contextos, né, de recuperação dentro dos 6 meses do tratamento, acreditando na própria recuperação, e aí vem uma recaída que é uma rasteira da vida que por algum motivo você acabou não prestando atenção na recaída de comportamento, e quando viu já estava no uso, e aí vem aquele sentimento de eu não consigo, de derrota, aí baixa a autoestima, e aí eu já começo a me julgar, e aí fica um pouco mais difícil, porque eu já experimentei a sobriedade, mas agora eu recaí, e aí eu já acredito que isso para mim não tem mais jeito. Exatamente. É um sentimento de derrota extremo. Você olha, você enxerga a decepção no olhar do seu pai, da sua mãe, naquela ocasião a Cristiane era minha noiva, né? Nós não éramos casados, casamos em 2008. Essa foi guerreira, né? Tem que tirar o chapéu. Ela... Enfim, e, cara, então, assim, foi esse sentimento que você acabou de relatar. Eu falei, não tem jeito, eu acredito que a minha vida é isso aqui mesmo e não vai sair disso. Só que não é questão de não sair disso. Cada vez que eu tinha esses processos de uma pequena pausa do uso e o retorno ao uso, era pior, cara. Eu comecei a cometer algumas insanidades que até então, algum tempo atrás, eu repudiava nas pessoas, né?
Quando o cara falava do cara que pegou tal item dentro de casa. Cara, isso aí eu comecei a fazer cara, sabe? É, o sentimento... Pegar as coisas Aham. dos meus irmãos e tal. Então, assim, a situação foi cada vez ficando pior, velho. Vai se Foi cada vez agravando. Olha que legal, como nós estamos em cristãos aqui hoje no programa Sobrevivendo, não podia deixar de falar que a Bíblia ela relata assim, que quando o inimigo ele sai do corpo da pessoa, o mal sai, vamos usar essa palavra, o mal, ele fica rodeando e aí ele fica tentando encontrar uma morada e ele volta na casa para ver se ele encontra a casa vazia. Se ele voltar a encontrar a casa vazia com brechas e as portas abertas, ele entra e traz consigo mais 7. Na espiritualidade, que nós estudamos a dependência química, quando o indivíduo ele volta ao uso de drogas depois de um tempo em sobriedade, ele vem com uma capacidade maior de uso também pelo fator espiritual. Porque o espiritual ele vem com mais força, porque eu acabo me entregando ao mal e abrindo mão da luz, da prosperidade que eu estava colhendo, da sobriedade que eu estava vivendo. Quando eu abro mão dessa sobriedade, eu estou dizendo, as portas estão abertas para o mal, então vem um e traz consigo mais 7, que são legiões. E isso para o mundo espiritual é muito pesado. Por isso que muitos dependentes químicos falam assim, nossa, mas eu comecei usando uma substância e de repente quando eu me percebi eu já estava usando uma quantidade bem maior, o que aconteceu? Isso é uma explicação do mundo espiritual, mas na explicação biológica, o corpo ele começa também a entender que só aquela quantidade já não está mais suficiente, porque o corpo ele fica tolerante, então abre-se as fendas, e essas fendas que abrem da compulsão, o corpo pede, que é a famosa abstinência, então acaba voltando numa quantidade maior, fazendo atrocidades, insanidades. E aí, o ápice, né? Vamos falar do ápice da insanidade, né? No ano de 2007, foi quando eu conheci uma instituição. Posso falar o nome de instituição? Pode, aqui, por tranquilo? favor, sim. É porque eu acho legal enfatizar muito que bom, foram lugares que marcaram muito a minha vida. Que né? legal. Fizeram diferença. Eu fui pro Veredas. Exato. E lá essa clínica era diferente das comunidades que eu tinha passado, porque ela tinha um contexto terapêutico. Lá foi a primeira vez que eu tive um contato com narcóticos anônimos. Exato. Então, ali eu começamos a trabalhar de uma forma diferente a minha recuperação. E foi se criada uma expectativa muito grande, porque no 4º mês era sugerido a reinserção social, a ressocialização. Isso, a ressocialização. Eu ia para casa, ficava 5 dias e depois retornava para a instituição, passava por exames toxicológicos para saber se foi feito uso ou não, e dali eu dava continuidade já no processo de saída, com Exato. algumas regalias dentro do tratamento. Nós podíamos ir para a praça todo final de semana, era liberado um valorzinho para a gente tomar um sorvete, fazer coisas que a adicção ativa tinha nos tirado, nos roubado há um tempo atrás. Então passei por esse processo e eu fui muito bem. Eu fiquei os 5 dias em casa, não fiz o uso. Esses 5 dias junto com a minha noiva, até então a Cristiane, foi maravilhoso, com a minha família, com meus irmãos. Todo mundo cooperando para eu me sentir bem. E, na verdade, cara, foi maravilhoso. Porém, foi criada uma expectativa de sobriedade. Agora o Alex tá limpo, tá liberto. Né? E hoje, assim, eu acredito que a minha libertação ela vem através da prática diária. É uma escolha que eu faço todos os dias. Essa é a minha libertação. Não existe uma cor. Eu tô 10 anos sem usar, mas eu lembro de todo o ritual. Se eu sair, eu consigo identificar onde tem isso aí, cara. Parece que é uma coisa que tatuou. Imã, né? Que puxa. Exatamente. Uhum. Então, nós conversamos com a minha família, minhas tias, no dia de vir embora foi feito um jantar, minhas tias participaram, né, minha saudosa avó, enfim, todo mundo. E nós decidimos marcar o meu casamento. Vai vendo. Tudo muito precoce. Hoje eu avalio assim, né? Sim. Mas na ocasião foi maravilhoso. Então, eu saí numa ressocialização, voltei anunciando casamento lá marcado. Que eu ia casar. Quando? Eu termino em novembro, na primeira semana de novembro, na última semana de novembro eu caso, de 2008. Foi isso. E aí eu terminei esse tratamento, marcamos o casamento. E, cara, nós mandamos convite pro pessoal, eu fui atrás, participei de todo esse processo. Alugamos o vestido, buffet, a roupa do noivo, roupa, o bolo. Os docinhos. Algumas pessoas mandaram presente. Cara, tudo isso. Cara, na quinta-feira, quando você
casa, tem a questão lá que você sai num jornal lá para ver Exato, se você... tem um anúncio. Aham. Isso, um anúncio e tal, né? Eu não sei qual que é a finalidade daquilo, mas eu sei disso porque eu fui buscar esse bendito jornal. Aham. E sabe, quando eu peguei esse jornal, me deu uma euforia tão grande que eu olhei e falei assim, meu, agora tá tudo certo na minha vida. Meu, eu saí praticamente debaixo Olha o do perigo viaduto. na mente, olha o perigo, olha a guerra na Eu mente. com o dinheiro no bolso e eu assim na Avenida Senador Vergueiro, eu falei, meu, não tem como dar errado mais nada, tá dando tudo certo. Aham. Eu já tenho até a casa, meus pais vão me ajudar, meus irmãos me ajudaram a mobiliar a casa, né? Sim. Eu já tô com o emprego engatilhado, meu, não tem como dar errado. E aquela euforia foi tão grande, eu falei, meu, eu vou usar uma só. Nossa, Eu vou só usar Deus uma. do céu. Mas cara, eu lembro como Olha se o fosse perigo. hoje, que foi uma coisa que marcou muito. Até então, por muito tempo, esse foi a dor que causou mais impacto na minha vida. Sim, Depois dessa que eu tive, foi só quando eu enterrei a minha mãe. certo. Mas essa foi porque eu lembro que eu saí para fazer isso, foi numa quarta-feira. Meu casamento Exato. estava marcado para o sábado. Eu comecei a usar quarta, aí eu sumi quarta, quinta, sexta, sábado. Eu só fui me dar conta que eu tinha um casamento marcado no domingo, quando era umas 10 horas da manhã, eu estava embaixo de um viaduto, sem carteira, sem documento, sem dinheiro, sujo, sem tomar banho há 4 dias, que desceu um pessoal assim, nós estávamos na divisa de São Bernardo com Santo André, no Rio dos Meninos, que dá de frente para a favela da Sacadura Cabral. E eu tava lá já há 4 dias embaixo daquele viaduto, e aí desceu uns caras assim, eu falei, meu, que dia que é hoje? Cara, hoje é domingo. Aí parece que caiu tipo uma escama do meu olho. Eu falei, meu casamento. E aí eu cheguei em casa, já não tinha mais nada, não tinha os vestidos da Cristiane, as roupas dela, ela tinha ido embora. E aí, nesse dia eu falei, meu, eu vou morrer usando droga. Né? Eu juntei minhas coisas, minha mãe, não, calma, vai resolver. Eu falei, não, mãe, eu nasci pra isso. E aí eu juntei minhas coisas e voltei pra rua, cara. E aí foi, assim, praticamente mais uns 2 meses de rua, cara, sabe, assim, eu fazia visitas na casa da minha mãe, fazia visitas periódicas para comer ou para dar uma recuperada, até o ponto também de ela não aguentar mais essa situação, de uma dessas visitas ela falar, filho, aqui não dá mais para você ficar, porque toda vez que eu saía eu levava alguma coisa. Exato, Ela falou, tirava pô, alguma coisa de dentro de casa. Isso. Aí ela falou, ou você procura uma ajuda, ou você segue sua vida, essa escolha que você fez. E antes de tudo isso, antes da minha mãe procurar uma ajuda para codependência, que foi falado aqui também, toda vez que eu fazia essa chantagem emocional, ela cedia. Dessa vez, quando eu falei, então, mãe, eu vou pegar minhas roupas para ir embora. Ela pegou, já estava pronta na sacola. Ela pegou, filha, as roupas tá aqui. Você quer ir, você vai. Mas eu não levava tudo, porque você vai vender e você vai ficar sem roupa para usar. Então ali eu acredito, foi a pior dor, mas no programa de narcóticos fala assim, quando nos sentimos derrotados, estamos prontos. Eu não lembro qual que é a página, qual que é o passo. Então foi esse dia assim, foi verdadeiramente, eu falei, meu, eu afastei todo mundo de mim, todos. Exato. Eu destruí o dia mais importante, imagina para uma noiva, cara. Exato. Imagina o tamanho do estrago no sentimento. Para a família dela também, né? Cara, Para os pais, para os irmãos, para toda a família dela, as amigas dela que ela conta, o pessoal da igreja. Cara, hoje a minha sogrinha me ama, eu tenho certeza, toda vez que ela vem aqui. Um beijo, Dona Maria. Mas na época ela queria te matar. Não, e com toda razão, cara. Com toda razão. Então, assim, foi a pior dor, Pedro. Foi a pior dor, cara, que eu tinha assistido na minha vida até o dia que eu enterrei minha mãe. Foi essa dor. Por muito tempo ela me marcou e serviu como que eu posso falar? E ela serviu como combustível também de força, porque todas as vezes que me dava um sentimento ou eu flertava com a possibilidade de talvez fazer o uso, eu lembrava dessa dor. Uma frase muito bacana que o dono da clínica do Veredas falava para nós, ele falava assim, a força que você precisa para vencer está na dor que você nunca gostou de sentir. Essa dor eu não queria sentir de novo. Exato. Então, toda vez que eu vinha aquela vontade de usar, eu falava, não, peraí, meu.
Olha o que eu fiz. Nós chamamos isso, eu falo com frequência, né? Quem me conhece, que está acompanhando o meu trabalho há muito tempo, eu chamo esse momento de momento trampolim. Que eu olho para o meu passado, a dor que eu tive, eu piso lá, mas ele me empurra tanto para frente, mas tão longe, que eu não quero chegar nunca mais perto daquela dor que eu estava sentindo. Então essa dor ela foi tamanha que agora ela te impulsiona para frente para não voltar mais aquele prato de vômito, que na verdade foi horrível, que a gente voltava com frequência, né? Como a gente está com o horário muito em cima, eu vou pedir para o Lucas, se tiver alguma pergunta referente a essa história, porque a gente quer passar agora para o lado da história da superação dessa dor e como você fez para chegar agora no papel em que você está como pai e tal. Queria que você desse uma resumida para a gente. Ótimo. Como eu disse, foi o divisor de água na minha vida. Exato. Foi essa dor. Depois dessa situação, eu voltei para casa depois de quase 20 dias. Estava arrebentado, tinha apanhado na rua, porque aprontei. Estava com medo de ser morto, na verdade, porque já estava numa situação. E aí minha família decidiu me dar uma oportunidade de me reenviar para a clínica. Para a mesma instituição? Para a mesma instituição. Voltei para o Veredas. Quando eu voltei para lá, eu já voltei com um sentimento diferente. Eu tinha perdido tudo. Então eu falei, ou eu recomeço minha vida aqui agora e dou o meu melhor em tudo que eu for fazer, seja não lavar uma privada, não arrumar minha cama, no que tiver que fazer eu vou dar o meu melhor, ou, cara, eu vou voltar para aquela vida que eu já conheço, que não me trouxe nada. Passei pelo processo. Dentro desse processo, eu decidi ficar na instituição, né? Solicitei para o dono da clínica que eu tinha interesse de ficar, de dar continuidade. Ele abriu as portas para mim naquela ocasião. Passei essa informação para meus familiares. Eles ficaram muito contentes, porque na verdade eles queriam até um pouco longe mesmo, né? Na verdade, se eu faço para meu irmão, eu quero ficar na clínica, mas para isso eu preciso cursar medicina. Eu acho que ele pagava. Meu pai faz medicina, né? Mas fica aí. Então aí eu acabei fazendo alguns cursos, fiz o curso da Febrat, fiz o curso do DENARC. E aí fiquei atuando. Dá uma animada, né, para trabalhar. Aí eu comecei a me sentir mais preparado, aquilo começou a fazer sentido. Quando deu 1 ano e 8 meses que eu estava na instituição, a Cristiane voltou para minha vida. A sua esposa. Isso. E aí, dali para frente, as coisas foram acontecendo. Eu fui evoluindo no meu cargo, eu fiquei um tempo ajudando na cozinha, como cozinheiro, outro tempo eu fiquei na monitoria, depois eu fiz os cursos para atuar como terapeuta. Com 2 anos e meio lá, eu me tornei coordenador de uma das unidades. Olha que legal. E aí, no 3º ano de Veredas, eu me tornei coordenador geral. Ali eu era responsável, né, junto com toda a equipe, né, ninguém faz nada sozinho, mas por 4 unidades que tinham ali na região: Jeriquara, Anhanguera, Ituverava, Minas Gerais, esqueci o nome das cidades. Eram 4 unidades. A unidade da Quercy. E aí, cara, as coisas foram acontecendo, né? A Cristiane, nós reatamos. Exato. No ano de 2012, ela ficou gestante, era um sonho que eu tinha. Ela veio, ela abriu mão, quando ela... É bacana enfatizar isso aí, toda a força da Cristiane, né? Porque eu sei que tem, às vezes, família fala assim, não tem jeito. E eu não sei se eu teria feito o que ela fez, mas ela abriu mão de 10 anos de empresa para ir morar comigo em Ituverava. Exato. Porque ela viu uma mudança, né? E aí ela foi trabalhar comigo, né? Eu trabalhava dentro da instituição e ela trabalhava no escritório. Da clínica. Isso, da clínica. E eu acredito que ali, Pedro, já era o começo de algo que Deus ia fazer. Porque tem uma tia minha, um detalhe muito importante dessa história, que ela foi minha segunda mãe, minha tia Ivaneide. Na verdade, cara, ela teve força quando ninguém mais teve. Foi ela que, quando todo mundo tinha aberto mão, foi lá na minha casa, falou, não, você vai pra clínica. E ela falava, não, eu conversei com Deus. E um monte de gente falando que é morte, mas Deus falou que é vida e que a obra que Deus vai fazer é uma obra muito bonita na sua vida. Então, eu acredito que esse processo da crise, de trabalhar comigo lá, já foi o começo do que Deus queria fazer. Porque nós estamos falando aí de 2010. Exato. Passaram-se 6 anos eu atuando na área, até Deus preparar de a gente começar com um projeto que hoje é o Centro Terapêutico Água Viva, né? Sim, sim. Então, foram praticamente 6 anos de preparação e hoje o Centro Terapêutico Água Viva está indo para o
8º ano de funcionamento, Olha né? que legal. E, cara, como eu disse aqui no começo, é uma missão. Eu vejo que é uma missão. Eu acredito que não era o plano de Deus eu passar por todo esse sofrimento. Mas Deus permitiu porque Ele tinha algo na minha vida. Exato. Isso foi uma escolha minha. Tudo que eu sofri, tudo que eu passei, foi por rebeldia minha. Sabe aquela história da a ovelha rebelde? Mas de lá para cá Deus começou a operar e, cara, foi muito engraçado, cara. Muito engraçado o começo da história da Água Viva, porque eu trabalhava na clínica já, numa outra instituição, já há uns 3 anos. E nessa ocasião chegou um empresário, Exato. José Leonardo Zanata, lá de Cianorte. Um beijo no teu coração, meu irmão. E ele chegou na instituição de uma família com uma condição muito boa. E com 20 dias que ele estava na clínica, ele começou a encostar em mim. Eu era o coordenador. Ô, irmão, você salvou minha vida e tal. Eu falei, meu, mas é muito cedo para esse homem estar falando isso para mim. E eu queria montar uma clínica e tal. Eu falei, ixi, ele tá querendo me dar um jeito de me manipular para me falar para a família dele levar ele. Né? E eu falava, não, Zanata, tudo bem, tem paciência, aguarda aí. Faz seu tratamento que depois a gente conversa. E sempre ele vinha nessa história. Só que, cara, para mim era uma maneira de ele conseguir alguma coisa da instituição. Eu nunca dei lado. Quando foi na visita dele do 5º mês, veio a esposa, o pai, a mãe dele. E, cara, foi assim, eles já chegaram parabenizando. E eu recebendo parabéns, eu não sabia do quê. Meus parabéns, que bom. Ele me falou e tal. E eu, meu, parabéns do quê? Aí o pai dele veio e me abraçou e falou, tô sabendo do projeto de vocês e tal, conta comigo e tal. Só que não tinha, foi uma conversa informal. E aí no 6º mês, quando ele terminou, ele fez o convite para mim ir para Cianorte, para conhecer a família dele. Exato. E tal. E eu lembro que assim, foi uma guerra espiritual muito grande, porque eu trabalhava, eu tinha uma responsabilidade muito grande nessa instituição, e ao mesmo tempo eu estava recebendo uma proposta e eu fiquei naquela luta. Meu, se eu não for, eu não vou saber o que Deus tem. Exato. Mas se eu for, eu posso abrir mão, sabe aquela coisa assim, tipo assim, tava Daquilo confortável para mim. Tava confortável. Querendo ou não, eu trabalhava, por eu ser o coordenador, eu coloquei, a minha esposa trabalhava no escritório e meu pai trabalhava de motorista. Exato. Então nessa instituição, assim, minha família tava, todo mundo trabalhando ali envolvido. E aí eu decidi ir. E chegando lá, né, cara, Deus tomou os caminhos, eu comecei a ver que realmente o Zanata tinha condição de a gente começar um projeto e o pai dele ajudou muito, né? Na verdade, assim, eu não tinha, naquela ocasião, eu tinha, para falar a verdade para você, a fé, a coragem e um carnê desse tamanho do Indeia que eu tinha acabado de comprar. Só, cara. Né? E eu fiz o acerto da instituição que eu trabalhava, peguei o acerto, eu tive que pedir conta, então, assim, praticamente eu saí para começar um projeto do zero. Só que o pai do Zanata investiu, Exato. Né? O valor, a gente começou ali no João Paulo, era uma chacrinha pequenininha, cara. E foi muita luta, Pedro, Imagina. muita luta. Eu tinha a experiência que eu tinha de campo, mas uma coisa é você trabalhar de coordenador, uma coisa é você atuar no negócio dos outros, outra coisa é você empreender. Exato. E de uma hora para outra, assim, minha vida deu essa virada. Então, assim... Então, mas esse empreender na sua história já tinha um histórico de passado de pai, mãe, que Sim, tinha negócios. sim. Então, isso já estava já na sua expertise de vida, né? De experiência com os pais, né? De cotidiano, até de Sim. cultura, né? De mexer com dinheiro, de Com atuar ali com a frente ao público. Então, o empreendedor, na verdade, ele também traz essas raízes, né? Que nós chamamos aí do cunho, que é a vertente da cultura. Essa vertente da cultura de empreender, ela já estava, então fica um pouco mais fácil, né?
Mas e o Alex nesse momento? Como que o Alex ele vê tudo isso hoje, aqui agora? Porque você construiu, você saiu de uma destruição, debaixo de um viaduto, e agora nós já estamos falando de um empresário, de um homem que abriu uma instituição e que hoje você está aí com inúmeros funcionários. Quantos colaboradores você tem hoje lá na clínica? Hoje, entre colaboradores direto e indireto, nós estamos com 33 colaboradores. São 33 empregos, né? Que direto e indiretamente, sem falar nos indiretos, né? Que acaba sendo beneficiado com esse projeto, dessa missão que começou lá com 14 anos de idade, que você não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Deus já estava movimentando. O que você poderia dizer para nós, então, baseado em toda essa história? É óbvio que é uma história de sucesso maravilhosa. Quais foram as características de força que você consegue identificar no Alex? O que você teve de força para conseguir superar tudo isso, a perca do casamento e uma tentativa de morte ali que veio com os tiros, o uso de drogas, enfim, uma situação muito delicada, né? Pedro, quando eu comecei esse processo novo de estar à frente na direção da instituição, Exato. o que eu trouxe comigo? A batalha mais difícil da minha vida eu tinha superado, que Sim. foi parar com o vício do crack. Sim. Essa foram anos lutando e magoando as pessoas e tentando, e tentativa, erro, tenta de novo. Então, eu trouxe essa força. Eu acredito que eu trouxe essa força e eu procurei trazer também a mesma paciência que Deus teve comigo. Exato. Porque Deus foi muito paciente comigo, cara. Né? Permitindo, dando Exatamente. oportunidades, e você tentando fugir. Eu perdi muitos amigos, cara, muitos Essa camaradas. paciência, na verdade, a gente fala com frequência nos nossos cursos e nos nossos treinamentos que quando Deus ele coloca o anzol, o peixe ele pode até tentar correr para um lado e Deus vai dando corda. Mas a hora que Deus começa a puxar, não tem como. Vem com a boca quebrada, vem todo arrebentado, sangrando, mas vem. Você tentou fugir. Tentei. Você lembra uma fala sua que você falou assim, eu cheguei na clínica todo arrebentado porque eu aprontei na rua? Sim. Então, às vezes, nós chegamos todo arrebentado. Que você que está em casa não precise passar por essa situação de dor, né? Se você hoje entender a mensagem que está sendo transmitida e vir pelo amor, é muito mais fácil. Muito, economiza muito mais, cara, sofre muito menos. Sofre bem menos. E outra, né? Existe aquela história da vela, né? Então, assim, eu flertei com a morte muitas vezes. Exato. É que Deus não permitiu, mas eu perdi muitos amigos. Então, não é porque aconteceu na minha vida que você vai brincar com uma coisa que é muito séria. Sim, né? sim. Você que está assistindo, que vai assistir essa live, cara, se de alguma maneira está te impactando, procura ajuda para ontem. Não espera acontecer, porque eu perdi muitos amigos que esperaram e não teve tempo. Exato. E assim, Pedro, a gente foi com luta, com garra, muito amor, muita dedicação. Né? Eu sempre acreditei, porque eu sou prova viva disso. Exato. Hoje eu tô minha última vez que eu fiz o uso foi em 30 de julho de 2013. Exato. Né? Eu tive uma recaída de poucas horas, a minha esposa interviu, né? Me colocou dentro de uma instituição novamente, mesmo eu já estando em algum período de sobriedade. E ali para mim foi também, foi logo quando minhas filhas nasceu. E eu falei, não é mais. Já não tinha mais. Então, acho que foi a última. Eu espero, só por hoje, nunca mais usar. Mas é que nem eu te falo, como eu já disse aqui, a minha libertação ela vem da prática diária. O Exato. que eu fiz para me manter limpo hoje não me garante amanhã. Sim. E o que eu fiz ontem não me garante hoje. Cada dia eu tenho que buscar a minha porção, a minha sobriedade, o meu contato com Deus. E a clínica começou pequenininha, a gente trabalhando, era eu, minha esposa, meu pai e alguns companheiros que acreditaram no projeto vieram praticamente para trabalhar. Sim. Pela comida, cara, pelo combustível. Uhum. Né? Muita gente ali acreditou, abraçou. E a gente começou pequenininho, fomos ralando ali. E, cara, foi muito bacana, assim, porque coisas de 6 meses, né, meu? Quando nós fomos abrir, eu fui buscar na palavra de Deus. Não foi uma coisa assim, eu vou alugar e agora eu acredito que houve uma preparação. Uhum. E com 6 meses, Pedro, a gente já tava assim... Eu tava com 3 chácaras alugadas ali no Santa Clara e já não tava conseguindo mais atender de uma forma bacana os acolhidos.
E eu acredito nesse processo de recuperação porque eu sou fruto disso, Pedro. Exato. Eu sou fruto. Meu pai, quando eu internei meu pai, o meu pai hoje tem mais tempo limpo que eu. Olha porque eu aí. recaí em 2013. Mas quando eu internamos meu pai também, para passar por um tratamento, eu internei para dar um descanso pro fígado dele. Eu não esperava que meu pai ia recuperar. Meu pai fez o tratamento, meu pai recuperou, meu pai batizou na igreja, meu pai e minha mãe estavam divorciados, eles reataram o casamento. Então, assim, Deus fez muito mais do que a gente esperava. Meu Deus. Então, assim, cara, olha o que uma porta, como uma comunidade terapêutica, como uma clínica fez na minha vida. Olha o impacto. Então, quando Deus me deu essa missão, eu falei, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que ser grato. Eu tenho que ser grato, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que zelar pelas pessoas que estão aqui. As pessoas que vão estar comigo, elas têm que estar no mesmo propósito, engajadas com o mesmo sentimento. Deixa eu só fazer uma pausa aqui, Alex. Espera aí. Quando ele falou sobre eu fui buscar em Deus a resposta, qualquer empresa que nós vamos abrir, qualquer negócio que a gente vai movimentar, a gente tem esse costume, né, de buscar a Deus e falar com o Senhor para Deus dar a direção certa. Às vezes as pessoas vão abrindo negócios, vão entrando em projetos sem antes consultar o Senhor. E aí acaba dando errado. Mas hoje nós estamos ouvindo uma história de sucesso e um dos segredos do sucesso do Alex foi que ele foi buscar em Deus a resposta. Então, antes de você fazer qualquer coisa, for tomar qualquer decisão, fale com o Senhor Deus que Ele tem respostas e com certeza virá a resposta certa para que você venha ter sucesso como o projeto. Hoje, Água Viva Prime, ele é um projeto de sucesso. Estamos quase chegando ao fim. Tem perguntas, Lucas Magri? É uma história linda, né? Que o Alex contou pra gente, que eu tenho certeza que o pessoal de casa também está impactado, né? Mas, assim, o que eu observei é que, como a sua história, Alex, dos outros que nós entrevistamos aqui, tudo começa ali, né? Na adolescência, Exato. Tudo com 14 anos, né? Querendo participar de um grupo, querendo participar, não ficar excluído daquele grupo, né? Então, assim, principalmente para você que tem filhos, né? Que está passando agora por essa adolescência, né? Exato. Preste muita atenção, né? Mantenha o foco neles, tenha um diálogo, né, diário com seu filho. Porque às vezes, né, são detalhes que faltam na vida da pessoa. Sim. Que faz o jovem entrar nesses caminhos, né? Porque eu também fui um adolescente, né? Eu me lembro na minha vida, quando eu tinha meus 14 anos, meus amigos, nossa, Lucas, agora eu tô entrando aqui, andando com o pessoal, entrando num grupo ali, e o pessoal fuma maconha, uns cheiram, uns fazem isso, os caras metem o louco, os caras são assim e tal. Aí eu falei, cara, eu tive, não sei, Deus ou uma sorte, não sei o que eu posso dizer aqui, uma espiritualidade, e eu não fui para esse caminho, né? Eu acabei não indo, mas eu vi meus amigos indo. Tudo para quê? Para não ser excluído desse grupo, né? E assim, eu acabei conversando ali com meus pais. Meus pais sempre foram muito duros comigo, né? Sempre conversavam. Minha mãe, se via alguma coisa diferente, vinha ali, pegava eu de jeito e conversava. Mas assim, às vezes são detalhes, né, que a gente precisa estar atento, principalmente nós que somos pais, né, Pedro? Exato. A gente que é pai, tem filhos, hoje a gente vê, né, o tamanho da problemática que causa, né, a dependência química, o uso de álcool, outras drogas, toda a dependência, né, o transtorno que traz não só para a pessoa que está no uso, mas como para a família geral, né, para os amigos, para todo um contexto. Então, eu acho que assim, de super importância é o familiar sempre ter um diálogo diário, converse, explique, fale, né, os fatores positivos, negativos, o que pode causar o uso da droga, né, o buraco que pode abrir dentro da família, dentro, né, dos amigos. Então, acho que é muito importante, né, graças a Deus, né, você teve uma família ali que sempre te amparou, pessoas que apoiou, né? Acreditou, né? Por mais que, né? Olha o transtorno que causou na vida dele. O cara estava prestes a casar, né? Do nada foi ali, caiu pro uso, usou, abriu buracos, traumas, né? Mas Deus foi bom, Deus é maravilhoso, né? Você encontrou Jesus, restaurou a sua vida, restaurou o seu casamento. Hoje você é um homem de sucesso, um homem extraordinário, né? Mas assim, é como você mesmo relatou, pô, eu estive ali diante da morte várias vezes. Não morri, mas não sei. Deus tinha um projeto, um propósito na vida dele, mas nós não sabemos, né, qual é o propósito da sua vida. Exato. Às vezes você está aí brincando com a sorte, brincando, né? Pô, eu tô aqui, eu tô bebendo aqui, não vai dar nada, eu tô usando aqui com os camaradas, não vai dar nada. Você não sabe o risco, o perigo que isso pode estar trazendo para sua vida. Então, principalmente para os familiares,
mantenha um diálogo diário. Exato. Estamos quase chegando ao final do nosso programa, Alex. Nós sempre perguntamos para os nossos entrevistados quais foram os segredos, né? Se você tem uma mensagem para deixar para os nossos ouvintes, para a gente poder caminhar em direção ao final. Estourou o nosso horário aqui. A gente teria que ter pelo menos 3 horas, né, para contar a sua história, porque a gente nem falou das filhas, a gente nem falou da história, da sua trajetória enquanto empresário, como foi o início. Hoje você é um camarada de sucesso, um colega, um amigo que tem contribuído com a sociedade, tirando e resgatando jovens das garras aí da dependência. Mas e chegamos ao final. Nós vamos ter outras oportunidades, a gente vai te convidar novamente para a gente poder mergulhar um pouco mais nessa história, mas eu gostaria que você finalizasse agora trazendo uma reflexão, um pensamento, uma finalização daquilo que você poderia contribuir com o programa Sobrevivendo para as pessoas que nos assistem. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, mais uma vez aproveitar a oportunidade, agradecer você, Pedro, agradecer o pastor, agradecer a todos que estão envolvidos aqui no programa Sobrevivendo. Cara, uma mensagem que eu posso deixar, que eu acredito que possa fazer a diferença, é tudo que você for fazer na sua vida, você busca a resposta em Deus. Busca, porque o ser humano, como foi falado aqui no começo, a gente sempre tem aquela ideia de querer ser o melhor, de querer ser o maior. Quando eu comecei com a instituição, eu falava por vaidade, Pedro. Eu falava assim, nossa, eu quero que a Água Viva seja uma das maiores clínicas do Brasil. Cheguei até a comentar isso com o William. E eu não tinha nem noção do que é isso. E conforme nós fomos crescendo, que nem hoje, né, rápido e objetivo, nós temos lá a médica psiquiatra que atende uma vez por semana, tá na instituição, psicólogo todos os dias da semana, são 2 psicólogos, são 3 enfermeiras. E aí eu paro, eu olho e falo, um cara que nem eu, cara, que eu não conseguia administrar R$5 no meu bolso, sem pensar, agora o tanto de coisa que às vezes acaba passando a mão, não é meu. Exato. Vem de Deus. Sim. Então tudo que você for fazer, a própria palavra fala que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Exato. Então busca a sabedoria temendo a Deus. Tudo que for fazer, porque eu vi muitos colegas às vezes se perdendo por causa da vaidade, ou às vezes da ambição, né? Ou às vezes de querer alcançar um lugar. E isso é besteira, cara. Eu acredito que o bom fruto, ele é consequência de um bom trabalho. Teve muitos anos de dedicação, de entrega, de renúncia, de estar ali de madrugada na clínica, de estar orando, de estar pegando estrada. E hoje, graças a Deus, a gente vem colhendo os frutos. E tudo que o próximo passo que a gente vai dar lá dentro da instituição, Exato. a gente procura buscar em Deus, buscar a resposta de Deus, para que a gente não saia da guia que é dele, que é perfeita. Exato. Para nossa vida. Os passos que nós não falamos ainda, que não deu tempo de falar, porque estourou o nosso horário aqui, nós já estamos finalizando, mas o Alex é um dos empresários que mais atende nacional e internacional de todo o nosso estado. Lá hoje nós temos na Água Viva um número muito grande de pessoas que vêm do exterior para cá, para o Brasil, para fazer tratamento aqui. É um tratamento com excelência, é uma das clínicas mais tops aqui de toda a nossa região. Nós que trabalhamos com clínicas e com tratamento para dependência química, nós podemos falar isso de boca cheia, porque é uma clínica exemplar para a grande maioria daqueles que estão trabalhando. Então, a história de sucesso do Alex rompeu as fronteiras. Então, hoje, eu acredito que logo, logo ele vai ter unidades fora do Brasil. Isso é uma questão que está para acontecer muito rápido. E nós estamos aqui extraindo o melhor da história do Alex, que é a missão, a visão, a família que ele trouxe como pauta o tempo todo, falando na fala dele, a espiritualidade, e essa espiritualidade que é fantástica, né, pastor? A gente Sim, não pode deixar de lado. Né? E a gente está muito feliz de poder estar entrevistando o Alex, falando com ele sobre isso. Bom, né? Vocês estão com quantos hoje, meninos, que é de fora do Brasil lá? Ô Pedro, se eu não me engano, nós estamos hoje com 23 acolhidos que são do exterior. Então, olha que coisa. Nós temos aí um número muito grande. Desde que Deus abriu essa porta aí fora do país, já passaram
Nós estamos chegando perto do número de 100 acolhidos de fora. De do fora. exterior, São mais de 100 pessoas que vêm de fora para poder fazer tratamento aqui no Brasil, no nosso município de São José do Rio Preto, um tratamento com excelência e que está dando frutos fora do Brasil. Pessoas que vêm para cá para pegar essa experiência. São quatro colaboradores meus que são também fora do país. Olha que legal, tem 4 hoje colaboradores, funcionários que trabalham, que veio de fora do Brasil, que hoje está no Brasil. Um deles, inclusive, já está com casa, está estudando, a mulher está grávida, fazendo faculdade, formando para psicologia, que veio de fora e hoje está aqui no Brasil. História de sucesso. Finalizamos, Lucas. Que bênção, né? Um programa maravilhoso. Queria continuar hoje aqui. Mais 3 horas. Um programa maravilhoso mesmo, né? Muita espiritualidade, né? Eu acho que você deixou bem destacado, né, principalmente para você de casa, entender que a espiritualidade, eu sempre falo, né, que essa parte espiritual é mais importante que o ser humano tem que ter, porque às vezes nós buscamos tantas coisas e esquecemos dessa parte espiritual, né? Sim. Eu acho que o Alex deixou bem aqui enfatizado isso, né, pra gente, que o espiritual foi algo muito importante na vida dele e como é nas nossas, né, Pedro? O espiritual é que nos mantém de pé. Se não for essa presença de Deus, se não for a gente buscar, né, essa espiritualidade, buscar, né, essa presença do Senhor diariamente na nossa vida, a gente não consegue fazer um programa como esse, não consegue entrevistar pessoas de sucesso como você. Que legal. Isso é muito bom. Muito obrigado a todos. Chegamos ao final do nosso programa, mas agora nós vamos para o momento dos patrocinadores. Só mandar um abraço para todos do Workshop Familiar. Muito obrigado por estar nos apoiando no nosso projeto. Imersão Sobrevivi, muito obrigado por apoiar o nosso projeto. EIE Marketing Digital, muito obrigado por apoiar os nossos projetos. FM Limpeza, Qualidade e Bem-Estar, muito obrigado. Quem mais? Magri Engenharia, muito obrigado por estar nos apoiando. Construções Magri, muito obrigado, valeu demais por apoiar a Select Premium, muito obrigado para todos os empresários. Quem mais? Fernando Caetano, muito obrigado, Fernando, por estar nos apoiando nesse projeto do programa. E a Clínica Espaço Sorriso, odontologia, alcance a todos. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Fenapad, muito obrigado, Fenapad, valeu demais. Imersão Sobrevivi, inteligência emocional, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, Alex. Obrigado, Pedro. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse programa, nesta tarde maravilhosa. Deus abençoe vocês. Que alegria. Valeu, Alex. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Nós vamos se encontrar ainda mais pra frente. Valeu demais. Tchau, tchau.